puder colocar enquanto tela na programação, o Cássio vai bater ali em primeiro lugar. Então é muito difícil brigar contra esses fatos. Mas acho que essa tela do top 5 imaginária que você puxou aí na cabeça agora, João, acho que cada um pode ter o seu. Pode ter o cara que gosta muito de goleiro e na década Mas de o João 90, foi bem. Viu o Ronaldo. Foi. Eu acho a lista dele justíssima. João foi bem. Mas tem um cara que goste muito do Ronaldo, por exemplo, por uma situação de afeto daquele período sem título, um brasileiro de 90, e prefira ele ao Cássio por uma série de situações que a gente não está aqui para dizer se é certo ou errado. Acho que o mais importante é entender que não há certo ou errado. Acho que há listas e listas. Agora, uma coisa é fato, Pedro, coloca olha aí, ó. Essa ali, é uma na seleção tela. Diga, feita fale. pela torcida. Essa é uma seleção feita pela torcida, votação virtual. Bem justa, hein? Cássio, Fagner, Chicão, Gamarra e Vladimir. Sócrates, Ivelino, Botaram o Mago Neto, pra marcar, é maldade isso. Marcelinho Carioca, Ronaldo e Emerson Sheik, histórico também, hein? Fez o gol da Libertadores do Timão. Rapaz, que timaço, hein? Essa torcida é bem novinha, eu acho, hein? É. Essa torcida me parece ter uma média de idade bem abaixo ali do considerado talvez ideal para medir toda a história do Corinthians. Mas é aquilo eu entendo também. Como você querer medir o sentimento do torcedor que tem na figura do Emerson Sheik, por exemplo, o controverso Emerson Sheik, um cara que tem que estar na sua lista dos 11 ideais. Então acho que é algo muito subjetivo, peculiar. Agora uma coisa é fato, o Corinthians lançou hoje a calçada, né, na Neoquímica Arena com 111 ídolos. É um clube com uma facilidade muito grande para montar essa calçada. E grandeza de clube também se mede pela quantidade de ídolos, pela quantidade de pessoas, por como você envolve, por como você transforma torcedores a partir dessas figuras. Aí a gente pode entrar aqui, o Vitor pode ter uma opinião, Calça ter outra, o Jean tem alguma situação, tem a lista do João, o Celso Zé certamente vai ter uma lista completamente diferente, porque ele vai falar que vai o mandar pra Teleco mim aqui. tem que ser lembrado, porque as pessoas Pedro. não colocam o Teleco na lista. É E eu entendo impossível. completamente. É impossível. Mas fala, diga. É impossível. Não, para falar só dos jogadores que eu vi, não vou falar dos jogadores que eu não vi, e eu me lembro do futebol razoavelmente bem de 77 em diante. Antes eu lembro quando criança, mas 77 eu lembro muito bem da final do Corinthians contra a Ponte Preta, da final do Campeonato Brasileiro daquele ano. O resto tem uma lembrança muito vaga, eu nasci no final de 68. Para mim, eu concordo com a lista do João, eu botaria os mesmos 5 com uma única dúvida, que para mim seria o Basílio ou o Vladimir. Porque quando você fala da cara, é que o Basílio tem muito a cara do Corinthians e é o lance do gol. E para mim, de todos os títulos, o corintiano que vivenciou o jejum vai entender. O corintiano que não vivenciou o jejum vai ter dificuldade para compreender. De todos os títulos do Corinthians, o que mais eu vi gerar emoção, o que eu mais vi gerar loucura, foi o título de 77. Não importa que foi o Campeonato Paulista. Porque no final das contas, as taças têm um valor objetivo, que é o tamanho do campeonato, e o tamanho se modifica ao longo do tempo. Né? O Campeonato Paulista hoje, o Campeonato Paulista nos anos 70, 80, começo dos anos 90, era uma coisa muito grande, muito grande. Quando o Corinthians ganhou o Campeonato Paulista, o campeonato era tão importante, como o Campeonato Carioca também era, o Mineiro, eram tão importantes quanto era o Campeonato Brasileiro. Né? E aquele para mim foi o momento que eu vi a maior explosão, a maior loucura da torcida corintiana em termos de alegria. Não é zoeira, não. Qual era a sua idade? Juro que eu não tô zoando, mas eu fiquei curioso. Faço 53 esse ano. Sua idade em 77... Não, faz as contas pra mim, por favor. 9 anos. 9, é. Era a criança 9 anos. Birner. Era o Birnerzinho. Uma criança. Tava vendo aquela loucura. Baby Birner. Chamado de Birninho à época. Baby Birner. Birner olhando depois eu pela trago uma janela foto- e vendo trago uma foto aquilo minha tudo. aqui O que está com- acontecendo, meu Deus do céu? O que é isso? A cidade João. no maior colorido em preto e branco, como narrou João. Osmar Santos genialmente. João, se você quiser, eu trago foto minha com 1 ano e meio, 2 anos, tentando andar, chutando bola de futebol. Foi sempre craque. Aliás, eu soube que Tanto é que eu você vim era um parar bom aqui. jogador, né? Eu soube que você era um Obrigado. jogador de qualidade Pode contar técnica que o João apurada. comigo Birner. vai confirmar, se não for daqueles amigos maldosos, mas tudo bem. O outro título que eu vi gerar muita loucura, se eu fosse pensar no segundo para mim, foi o Brasileiro de 90. Que também levou a torcida num nível de loucura, de felicidade, tranquilamente comparável ao título da Libertadores. É maior que a Libertadores? Aí cada um decide, aí é o que o Pedro falou.
eu sempre acho a Libertadores maior. Se a gente for olhar agora, Corinthians não tivesse uma Libertadores, ia fazer muita falta. E o Corinthians tem outros campeonatos brasileiros. Então, olhando sobre essa perspectiva fria, né, do valor da taça em si e não do valor da emoção que o título gera, porque a taça é um objeto, a emoção ela é imensurável, né? Então, para mim, conta muito essa questão da emoção. Então, para mim, o Vladimir ali com o Basílio é uma briga boa. Zé Maria. Pra quinta posição. O Zé Maria. Zé Maria. E aí, eu ia falar, Calçado, outros jogadores que tem que citar. Tem que citar Zé Maria. Birubiru. Ezequiel, que era um jogador, quando você falava da cara do Corinthians antiga, Ezequiel, né? Baltazar. Por exemplo, Então, Geraldo Manteiga. Geraldão. Vaguinho. Digo, essas seleções, por isso que eu não entro, assim, as pessoas me pedem, eu faço que nem vejo. Eu já digo que não faço. Seguinte, cara. Você não entra nessa, Calçado? Este mundo do Instagram é totalmente fotografável e filmável, ele cria uma outra dimensão em tudo que você faz. Porque é o seguinte, o que ficou para trás, que não tem registro, morre. Então, assim, birubiru, história, eu tô falando assim, se fizer a lista dos jogadores que mais conquistaram títulos, você faz um time. Se fizer uma lista dos caras com mais cara de Corinthians, uma vez eu perguntei pro Mário Travalini sobre aquele time 82, 83, aquele time que ele dirigiu. Eu falei assim, quem era o Birubiru? Foi uma das melhores respostas que eu recebi. O Mário Travalini, às vezes, encontrava o seu Mário ali almoçando do lado da ESPN. Ele falou, ali do lado, ele falou, o Birubiru era a eletricidade. Cara, não precisa falar mais nada, eu já entendi o que era o Birubiru. Então era Birubiru, era Basílio. Durante um período, encarnação de Corinthians era Russo, 76. O Zé Maria jogando com a camisa naquela época, se permitia, mas Zé Maria jogando com a camisa toda ensanguentada e se precisasse dividir com a trave, ele dividia. Então, assim, tem uma série de aspectos que o mundo vai esquecendo, né? Eu só queria mostrar esse livro que vocês vão se surpreender. Esse livro aqui é de 2002. 2002. Olha... Baixa um pouquinho. Não. Abaixa só um pouquinho, Calçado. Só um Olha o pouquinho, abaixa um autor. pouquinho. Abaixa um pouquinho. Aí. Nosso Fabrício. Aí. Olha o autor. Eterno Dois Xodó. autores. Renato Nalesso Isso. e Fabrício Fabrício Bossi. Bócio. Olha ele aí. Que é o Fabrício da Fiel, que fecha o nosso programa. É Bócio. É isso. É no Fabrício da Fiel. É isso aí. Inclusive, Grande tá aqui, Fabrício ó. da Fiel. Aqui ele, o Neto, o Renato, que está sempre com o Neto também. Então o nosso Fabrício está aí, por isso que é o Fabrício da Fiel. Sensacional. Mas são histórias, e histórias de um clube como todos os outros, todos têm as suas histórias, e isso é da riqueza do futebol brasileiro, que é muito legal. E vou te falar uma coisa, Parabéns, professor hein, Calçade. Fabrício? Parabéns, Diga. o livro é maravilhoso e o Fabrício, que é um grande corintiano, e nós temos o privilégio, o prazer de trabalhar com ele aqui na ESPN. Ele está dizendo aqui para mim, os principais títulos do Corinthians, na minha opinião, o quarto centenário de 54, o Paulistão de 77, o Brasileiro de 90, o Mundial de 2000, a Libertadores de 12 e o Mundial de 12. Aqui listando os títulos principais para ele, o nosso Fabrício. Então, parabéns ao Corinthians, que recebeu como presente, no dia do seu aniversário, a chegada do William. Filho do Terrão, saiu muito novo, fez a sua carreira lá fora e está voltando, abrindo mão de muito dinheiro, diga-se de passagem. O William deixou de ganhar valores absurdos, né, para realizar esse desejo dele, da família, de voltar ao Corinthians, que ele teve no início da carreira muito pouco tempo para realizar esse sonho. Então agora ele volta e a expectativa da Fiel é que ele ajude o Corinthians a voltar a ser o Corinthians, aquele que está sempre ali em cima, brigando e disputando títulos. Nós vamos para o intervalo e na volta